falam da Igreja Católica algo que a Igreja não é. Dizem que a Igreja é idólatra e etc e tal. Será que Deus Pai pode ser representado em uma imagem de escultura? Será que o Deus invisível que criou os céus e a terra pode ser pintado à imagem e semelhança de um homem? É sobre isso que eu quero falar com você depois da nossa vinheta. Muito bem, muitos católicos acreditam que Deus Pai pode ser plastificado em uma imagem de escultura, ou seja, pode ser representado em uma imagem de escultura. No último vídeo que eu fiz contra o Daniel Silveira, esse católico que você viu no princípio do vídeo, eu o rebati e refutei a respeito das questões das imagens de escultura, porque o argumento católico é: olha, Deus proibiu no Antigo Testamento fazer imagem de deuses, não a imagem dele mesmo. Só que eu citei Deuteronômio capítulo 4, onde Deus fala que é proibido fazer imagem dele mesmo, porque nenhuma figura visível você viu em Horebe. Então você não pode se corromper e fazer imagem, figura de homem, de mulher, de animal. Então, a partir disso, o Daniel, eu citei ainda a questão do Divino Pai Eterno, né? Como que eles estão incorrendo em erros, sendo confrontados com Deuteronômio capítulo 4, ao fazer a imagem do Divino Pai Eterno, e agora o Daniel pensou isso daquele vídeo e tentou me refutar. E veja bem, tentando mostrar, provar na Bíblia que de fato a Bíblia autoriza fazer imagem de Deus Pai. Olha o absurdo. O Daniel, ele tem problemas sérios de interpretação. O Daniel não conhece nada de história da igreja, ele não entende realmente o que diz a patrística e muito menos o que diz o protestantismo. Então eu deixei bem claro isso em outros vídeos e agora novamente o Daniel vai ter que passar vergonha, né? Porque eu vou demonstrar, vou refutá-lo novamente e ele não vai dar resposta de novo, né? Mas vamos prosseguir. Nesse vídeo, o Daniel ele usa alguns argumentos para tentar provar que Deus Pai pode ser representado. Primeiro argumento, ele fala que naquela época em Horebe, naquela época de Deuteronômio capítulo 4, é que era proibido, agora não é mais proibido. De fato, lá em Deuteronômio 4 vai falar isso, que não era naquele momento não podia ninguém fazer uma imagem representando Deus. Agora, eu gostaria que o Daniel me explicasse aonde que Deus revogou a ordem dada no capítulo 4 de Deuteronômio. Essa ordem que você está vendo aí, olha. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco por meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Daniel, me explica onde que há uma revogação escrita. Algum profeta, algum rei, algum escritor do Antigo Testamento revogou isso a partir de Daniel capítulo 7. Sim, porque ele vai falar que naquela época que Deus havia proibido, mas Deus permite fazer imagem dele, porque a imagem, segundo ele, não é permitida na Bíblia. Aliás, eu deixei bem claro o que é a imagem que é permitida e a imagem que não é permitida. Ele se faz de bobo, né? Ele sabe muito bem. Aliás, ele não gosta muito da palavrinha culto às imagens, porque ele não cita essa palavra. Mas essa é a doutrina católica, a doutrina de culto às imagens. E o que está lá no segundo mandamento? Não lhes prestará culto. É isso que configura a idolatria, prestar culto a essas imagens. É claro que fazer uma imagem no sentido artístico, como obra de arte, não é idolatria, porque você não está prestando honra, você não está prestando veneração, você não está adorando esta imagem, você não reza para ela, você não coroa essa imagem, você não leva ela em procissão, você não fica tocando nela para receber alguma graça, você não fica rezando perante ela, colocando flores para ela. Todo esse ritual católico do culto às imagens é o que é condenado no segundo mandamento. Não é simplesmente fazer imagem, porque Deus mandou fazer imagem lá dos querubins, depois da serpente de bronze, né, nas cortinas do templo. Ali tem imagens pintadas.
Não é este o caso. A questão é prestar culto, e o Daniel se faz de bobo quanto a isso. Então ele tenta justificar, pior ainda, ele tenta justificar usando uma teoria criada por João Damasceno. Que teoria é essa? João Damasceno, sem prova alguma, nenhuma da Bíblia, nenhuma prova patrística, ele diz que porque Jesus se fez carne e habitou entre nós, tomando uma forma física, nós agora então podemos fazer uma imagem física desse Deus que se tornou carne, o Deus invisível se tornou visível em Cristo Jesus. Então, Daniel, a partir deste argumento de João Damasceno, ele vai além. Porque João Damasceno, como nós veremos, ele não fala para fazer imagem de Deus Pai. Ele fala que por causa da encarnação do Filho, aí sim nós temos, segundo ele, né, a ideia dele, nós temos então a autorização para fazer imagem do Filho, mas não do Pai. Só que o Daniel, ele vai além. Ele pega o argumento de João Damasceno e fala que, apesar disso, apesar de que Jesus se fez homem, nós podemos fazer imagem de Deus Pai. Aqui há ele passou de todos os limites. Não é o fato de Jesus ter feito carne, se fez carne, tomou uma forma humana, que me dá autorização para fazer imagem de Deus Pai. Olha, mas Jesus não é Deus? Sim, é Deus. Só que vamos entender a doutrina da Trindade. Uma fórmula consagrada em Nicéia 1, no ano 325, foi o seguinte: a Trindade é 3 hipóstases em uma ousia. Ou seja, são 3 pessoas. Hipóstases é a identidade, a particularidade dessas 3 pessoas, é a sua personalidade. A ousia é a sua divindade, a sua natureza. Então, há 3 pessoas na divindade, um único Deus, uma única divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 hipóstases. Então, a partir disso, o que nós entendemos? Nós entendemos que Deus Pai, ele se revela em Cristo. Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. E o Daniel citou esse versículo aí como uma prova de que pode fazer imagem de Deus a partir de Cristo. Mas veja bem, o que nós vemos em Cristo não é a hipóstase, é a ousia, é o poder de Deus, a natureza divina que está manifestada em Cristo. Quando Jesus fala para Filipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Creia, pelo menos pelas obras que eu estou fazendo. Então, como que as pessoas veriam Deus em Cristo? Através do quê? Das obras, do poder dessa divindade. Não é a imagem de Deus Pai que estava em Cristo. Então, não é o fato de Jesus se fazer carne que eu tenho que fazer uma imagem de Deus Pai, porque não tem nada a ver. Deus Pai não se revelou fisicamente, Deus Pai não se revelou visivelmente em Cristo. Ele estava em Cristo por causa das obras que Cristo fazia. É isso que o versículo diz. Só que o Daniel interpreta completamente errado, como ele faz com diversos versículos bíblicos que eu já provei aqui. Ele não só tira a Bíblia fora do contexto, mas tira os seus oponentes fora do contexto também, criando diversos espantalhos. Por isso que eu falo que o Daniel é uma fábrica de espantalhos. E ele vai então provar lá em Daniel capítulo 7, onde Daniel tem uma visão do ancião de dias. Então ele vai falar assim, tá vendo? Há uma descrição aqui do ancião de dias. Então por isso nós podemos fazer, porque quando você descreve alguma coisa para alguém, esse alguém cria uma imagem na sua mente. Como alguém descreve. Então se eu começar a descrever, olha, é um senhor de barba longa, a barba branca, você automaticamente, ao me ouvir descrever a aparência de alguém, é porque eu estou querendo que você, dentro do seu pensamento, fabrique uma imagem daquilo que eu estou descrevendo. Olha a discrepância, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é pelo fato de eu criar uma imagem na minha mente que eu estou autorizado a fazer uma imagem daquilo que eu criei na minha mente. Onde está essa ordenança na Bíblia? Aonde está na Bíblia, no Novo ou no Velho Testamento, que Deus revogou o capítulo 4 de Deuteronômio a partir da imagem do ancião de dia, da visão de Daniel do ancião de dia? Onde está isso? Em lugar nenhum. Eu queria que o Daniel me citasse, eu vou falar aqui bem claro, Daniel, é um desafio para você. É um desafio, não vá fugir como você fez das outras vezes que eu fiz perguntas e você não me respondeu. Me cita na Bíblia onde está uma ordem revogando o capítulo 4 de Deuteronômio. Onde está essa ordem?
Aonde que algum apóstolo falou, olha, pelo fato de Jesus se fez carne, vocês podem fazer adoidado aí imagem de escultura. Pelo fato de Daniel ter uma visão do ancião de dias, vocês estão autorizados a fazer imagem do próprio Cristo e pior, do Deus invisível. Aonde está essa ordem? Aonde está esse versículo? Aonde está esse texto, Daniel? Me cita. Ah, não está na Bíblia, mas eu posso provar. Então me prova na tradição. Aonde que tem um pai da igreja até o concílio de Nicéia II, no século VII, que ensinava que pelo fato de Daniel ter tido uma visão do ancião de dias, ele estava agora autorizado a fazer uma imagem de escultura de Deus. Onde tem esse pai da igreja? Pega qualquer comentário dos pais da igreja em Daniel capítulo 7 e vê se eles autorizam a fazer a imagem de Deus a partir dessa visão. Ele não vai me citar, nem na Bíblia e nem na patrística. E olha que é a tradição que eles tanto falam aí, olha a tradição da igreja, os protestantes não gostam da tradição, os protestantes gostam de Bíblia, mas nem tudo está na Bíblia, está na tradição. Então tá aí, me mostra na tradição. Eu desafio não só o Daniel, mas qualquer católico me mostrar na tradição, aonde que algum pai da igreja provou, através da visão de Daniel, capítulo 7, do ancião de dia e da encarnação de Cristo, que nós podemos fazer a imagem de Deus Pai. Não tem. O Daniel está sozinho. E se alguém segue essa ideia do Daniel, eles estão solitários. Não há patrística, não há Bíblia, não há lógica que salve esse argumento. Mas vamos continuar aqui. Já que o Daniel ele falou que quando nós criamos uma imagem de Deus, então ele deu a entender que a partir do momento que eu falo alguma coisa para uma pessoa, descrevo alguma coisa, como Daniel fez lá no capítulo 7 do seu livro, então eu estou autorizado a criar uma imagem dessa descrição. Porque, segundo ele fala que a gente cria uma imagem na cabeça. Então veja bem, eu quero convidar o Daniel a pegar a sua Bíblia católica e abri-la em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, que faz uma descrição completa de Cristo. Nenhum dos evangelhos descreve a fisionomia de Cristo, nenhum deles. E em lugar nenhum você terá uma descrição da fisionomia de Cristo. Eles não falam como que Cristo era, o seu cabelo, os seus olhos, o seu rosto, seu nariz se era fino, se era chato, como que eram os seus lábios, a sua cor de pele, o que ele calçava, se ele era magro, gordo, médio, forte, fraco. Não fala. Agora, tem uma parte em Apocalipse que descreve Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã. Olha aí que interessante, igual ao ancião de dia. Segura essa aí, porque nós vamos falar muito mais sobre essa questão do ancião de dias. Então Jesus tinha um cabelo como lã, igual do ancião de dias. Seus olhos eram como chamas de fogo, olha. Seus pés se pareciam ao bronze fino encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Pronto. Já que a justificativa do Daniel é que nós podemos fazer imagem a partir do momento que Daniel descreveu o ancião de dias, então eu crio essa imagem na minha cabeça e eu posso fazer uma imagem de escultura para ser honrada, adorada, venerada como eles queiram. Por que a Igreja Católica não pega essa descrição tão particular aqui, tão assim nítida de Cristo e faz uma imagem de Cristo a partir de Apocalipse 1:13? Ué, João não está descrevendo como Daniel descreveu o ancião de dias? Então, por que a Igreja Católica não faz uma imagem assim de Jesus? Porque é a única vez que a Bíblia ela dá detalhes sobre a fisionomia de Cristo. É a única vez. Mas a Igreja Católica não faz uma imagem dessa. Porque, é grotesco, mas o ancião de dias também não é a imagem real do Pai. Assim como a pomba não é a real imagem do Espírito Santo. Agora, veja bem, o Daniel, ele utilizou um argumento de João de Damasco. Antes do concílio de Nicéia, houve a querela das imagens, ou seja, a briga lá dos orientais. Uns eram a favor, outros eram contra. Os quebradores de imagens, e os defensores das imagens. João Damasceno era um dos árduos defensores das imagens, um ardoroso defensor das imagens. E ele que desenvolveu essa teoria, porque Jesus se fez carne, então eu estou autorizado a pintar a imagem física do Filho de Deus. Tá?
Antes não podia, mas depois Jesus fez carne e estou autorizado. Beleza. Será que Damasceno ele concorda com Daniel de fazer a imagem do Pai? Vamos ver o que o Damasceno fala sobre isso. No livro, no tratado Exposição Exata da Fé Ortodoxa, olha o que Damasceno vai falar. Mas além disso, quem pode fazer uma similitude do Deus invisível e incorpóreo, incircunscrito e inconfundível? É uma pergunta que ele fala. Ele está falando sobre o Pai aqui. É então insanidade e impiedade extremas dar uma forma à divindade. Não sou eu que estou falando. É um considerado uma persona muito importante para defender as imagens. Inclusive, muitos apologistas católicos usam Damasceno quando vai defender a imagem. Agora, é o próprio Damasceno que está falando que é impiedade, insanidade fazer imagem de Deus Pai, do Deus invisível. O Papa Gregório de Roma, ele escreveu uma epístola, também nessa época aí da querela das imagens, ao Imperador Leão. O Imperador Leão escreveu uma carta para ele, falando para ele ir contra as imagens. Aí ele escreve uma carta falando por que ele não poderia ir contra. Ele era contra adorar a imagem, mas poderia usá-la como um artifício pedagógico. Muito bem. Dentre essas palavras que ele utiliza ali para justificar o uso das imagens com um efeito pedagógico, ele vai falar sobre a imagem de Deus Pai. Olha o que ele diz. Porque não delineamos e pintamos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não o vimos e o conhecemos, e é impossível delinear e pintar a natureza divina. E se o tivéssemos visto e conhecido, como nós temos o seu Filho, nós o teremos delineado e pintado também. É o mesmo argumento de João de Damasco. Agora, um Papa da sua igreja, Daniel, está indo contra pintar imagens do Deus Pai. E o argumento dele é igualzinho de João de Damasco. Vamos prosseguir? No Concílio de Nicéia II, que foi o concílio que liberou geral as imagens de escultura para serem adoradas, veneradas, honradas, beijadas, incensadas e por aí vai. Uma verdadeira idolatria. Até mesmo esse concílio que liberou a idolatria para a cristandade, olha o que ele vai dizer aqui em uma das suas atas. A fonte, ela cita isso como se estivesse no Concílio de Nicéia, tá? Diz assim: os cristãos nunca fizeram o ícone da divindade invisível e incompreensível, mas é somente na medida em que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós que nós pintamos os mistérios da redenção do homem. Novamente, nós temos aqui 3 textos: João de Damasco, do Papa Gregório e agora das atas do Concílio de Nicéia, proibindo, ou pelo menos restringindo aí teologicamente, fazer imagem de Deus Pai. Parece que o Daniel ele está em discordância aí com a patrística, não é? Qual que é a justificativa na Bíblia ou na tradição para fazer imagem por causa da encarnação? Então nenhuma. Nem mesmo João de Damasco ele conseguiu dar provas na Bíblia e na tradição da igreja de que, pelo fato de Jesus ter feito carne, isso autorizaria fazer imagem de Cristo. Primeiro que Cristo, não existe nada nos evangelhos e nem nas epístolas dando informação sobre a fisionomia de Cristo. Nada. Nenhum dos pais da igreja que comentaram Daniel 7 autorizaram fazer imagem a partir da visão de Daniel 7. Então, o próprio Damasceno está sozinho nessa jogada. Isso foi coisa da cabeça dele. Ele estava numa guerra teológica ali, e ele inventou isso, achou legal, e aí pegou, né? E de lá para cá todo mundo usa esse argumento, mas que não tem base bíblica, lógica e muito menos na patrística. Agora, na patrística, todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, em que os pais da igreja falarão que a divindade se manifestou no Antigo Testamento, eles veem a manifestação, essa teofania de Deus, na pessoa do Filho. É uma cristofania na mente e na interpretação dos pais da igreja. A maioria deles vão falar que quem se manifestou na sarça ardente a Moisés, quem se manifestou a Abraão lá como os 3 homens, os 3 anjos, foi o Filho e não o Pai. Isso é quase que unânime entre os pais da igreja. E qual que é a implicação disso? A implicação é que, se Jesus é quem se manifestou no Antigo Testamento, então, na verdade, isso tem implicações para a interpretação de Daniel, capítulo 7. Mas vamos ficar mais um pouquinho aqui. Olha, tem um livro de um estudioso dos ícones, da teologia dos ícones, que é citado no jornal
de estudos dos cristãos primitivos. Na página 159 desse jornal, ele vai falar o seguinte, ele vai citar esse estudioso, ele vai falar o seguinte, olha, os comentários de Ons Peste, me perdoa, eu não sei falar a pronúncia, um nome oriental aí, não sei falar a pronúncia. Sobre Cirilo devem ser lidos em referência aos pais da igreja, que tendem a interpretar as visões do Antigo Testamento como revelações de Deus Filho, antes da encarnação. Escritores da patrística geralmente viam as teofanias do Antigo Testamento como revelações do Filho e não do Pai. Parece que foram artistas procurando representar Deus Pai que interpretou erroneamente a visão do Ancião de Dias como manifestação do Pai. Bom, aí você tem a imagem desse homem, né? Esse é o teólogo católico, ortodoxo, escreveu esses 2 volumes sobre a teologia dos ícones, e ele diz claramente, ele estudou essa patrística oriental e diz claramente que a maioria dos pais da igreja oriental acreditava que quem se manifestou no Antigo Testamento foi o Filho e não o Pai. Então, qual a implicação disso para a questão de Daniel capítulo 7, a figura do ancião de dias, aliás. Os estudiosos, ao analisar as interpretações dos pais da igreja sobre o capítulo 7 de Daniel, ou sobre a questão do ancião de dias, eles percebem que não há consenso entre os pais da igreja. Uns interpretam como o pai, outros interpretam o ancião de dias como filho, e outros deixam sem falar quem é, se é o pai ou se é o filho. Então, não há um consenso entre os pais da igreja, né? Mas na iconografia antiga, nós observamos, por exemplo, algumas coisas curiosas. A partir dessa interpretação da maioria dos pais da igreja, ou de uma parte dos pais da igreja, de que o ancião de dias é o próprio Filho de Deus, porque quem julga é o Filho e não o Pai, nós temos algumas imagens feitas, alguns ícones antigos feitos, mostrando Jesus como um velho, como um ancião. Olha essas imagens aí, tem um afresco ali também. Uma mostra Jesus, parece que ali é Paulo e Pedro ao lado dele, mas você pode perceber que é um velho, o Senhor, uma cabeleira e uma barba, e depois o Jesus ali como uma criança, mostrando como ele se revelou no Antigo Testamento e depois como ele se revelou no Novo Testamento. Nós temos também uma outra imagem que mostra o próprio Jesus ali com a cabeleira branca também, como velho também, mostrando que ele está julgando o mundo. Isso é reflexo da teologia da patrística oriental, que muitos desses pais da igreja, principalmente a igreja oriental, a sua liturgia, acredita que o ancião de dias do capítulo 7 de Daniel não é o pai, é o filho. Se não é o pai, portanto o pai não pode ser representado. Vamos dar uma olhadinha em alguns pais da igreja, o que eles dizem? Por exemplo, o Ambrósio de Milão. No Evangelho segundo São Lucas, ele vai dizer o seguinte, olha, a respeito de Jesus manifestar o próprio Pai. Como que Jesus manifesta a pessoa de Deus? Ele diz, então quando acrescenta o Filho unigênito que o declarou, visto por mentes, não por olhos, é manifestado, pois a aparência é vista, mas a virtude é declarada. O primeiro é compreendido pelos olhos, o último pela mente. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E Deus não é visto em um lugar, mas em um coração puro. Nem ele é circunscrito pela visão. Olha, Deus não é visto pela visão, ele é visto pelo coração. Nem compreendido pelo toque, nem pelo ouvido pelo discurso. Nem ouvido pelo discurso. Nem sentida por abordagem. E quando ele é pensado para estar ausente, então ele é visto. E quando ele está presente, ele não é visto. Então aqui não há nenhuma justificativa para fazer imagem de Deus Pai a partir daquele versículo que o próprio Daniel católico aí citou no capítulo 14 de João, que Jesus mostra o Pai. Tá? Ambrósio está falando que isso não é justificativo, porque o Pai é visto pela mente, pelo coração, não fisicamente. Quem se manifestou em Cristo não foi a figura, a imagem do Deus Pai, é do próprio Cristo. Se fôssemos usar um argumento católico, vamos supor que eu sou um católico agora, estou usando o argumento de João de Damasco. A única figura que poderia ser colocada em imagem é o Cristo, porque ele se fez visível, ele se fez carne. O Pai não. O Pai se manifesta em Cristo por causa das obras.
não por causa da fisionomia. Entendeu, Daniel? Vamos prosseguir. Agora Hilário, olha o que Hilário vai falar. Assim o Filho unigênito que está no seio do Pai, que nenhum homem viu, foi visto, que apareceu para os que não o conheciam, e tornou-se o Deus dos gentios. A profecia diz, o Evangelho confirma, explica o apóstolo, a igreja confessa que o Filho de Deus que foi visto é Deus verdadeiro. Mas ninguém se atreve a dizer que Deus o Pai foi visto. Aprendeu, Daniel, com Hilário? Ninguém viu a Deus, portanto não se pode fazer a imagem do Pai. Pois é, agora acabou essa questão da refutação, vou dar uma conclusão aqui rápida, vou passar para a segunda parte do vídeo do Daniel, que ele dá alguns chiliques ali sobre alguns outros vídeos que eu estou falando, mas concluindo a questão do Pai aqui. Por que que não justifica Daniel capítulo 7, João capítulo 14, Filipenses capítulo 2, que foi usado pelo Daniel, não justifica para fazer imagem de Deus Pai? Justificaria, e isso eu estou falando com a cabeça de um católico, tá? Com a cabeça de João de Damasco. Justificaria fazer imagem do Filho, que foi invisível, que se fez carne. Do Pai não. O Pai não se fez carne. E nós vimos todos esses testemunhos aqui, que o Pai pode ser visto pelo coração, pela mente, não visivelmente. Não foi o Pai que apareceu em forma ali em Jesus. Ele apareceu através das obras. Isso não dá base para eu fazer imagem de Deus Pai. Nós vimos aí que a patrística, ela não autoriza fazer imagem de Deus Pai. Nenhum dos antigos autorizavam isso. E eu acho que o Daniel está na contramão de todo esse sistema de tradição da Bíblia e da lógica, né? Então, esse negócio de citar Colossenses 2, a encarnação de Cristo, Daniel capítulo 7, do ancião de dias, e João capítulo 14, que o Pai foi visto em Jesus, isso não dá base para fazermos imagem de Deus Pai. Aliás, eu vou repetir, João de Damasco chama de insano e impiedoso quem faz essas coisas. Agora, na segunda parte, o Daniel, o que ele fez? Ele deu alguns chiliques. Ele falou que eu tenho que seguir ele, eu não preciso ficar fazendo outros vídeos, que isso é coisa de protestante mesmo, que fica pulando de um tema para o outro, de purgatório, de arrebatamento. Ele deu o chilique, e eu entendo por que ele deu o chilique, e eu deslascarei sobre a questão do arrebatamento. Ele sabe muito bem disso. Ele foi desonesto, porque ele nunca leu uma literatura dispensacionalista, falou que não devia, falou sem saber, falou besteira, muita besteira, e eu provei que ele falou besteira, e eu o desmascarei, refutando cabalmente naquele vídeo. É por isso que ele fala, olha, eu nem me importo com aquele vídeo, É tipo Chiquinha, né? Ah, eu nem queria mesmo, nem queria esse sanduíche mesmo. Que coisa feia, né, Daniel? Coisa mais feia ainda, foi um vídeo que nós fizemos, eu e o irmão Fabiano, na verdade todo o crédito vai pro Fabiano, que refutou, assim, de modo mortal, as alegações do Daniel num vídeo tão pobre, tão mentiroso, tão, assim, eu não tenho nem adjetivo para falar. Que ele fala sobre a Bíblia apologética, que ele acusa a Bíblia protestante de falar que o rei Nabucodonosor adorou o profeta Daniel. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo dele? Se você entrar no site dele, nós vamos entrar no site dele? Vamos entrar, vamos lá. Então aqui no site do Daniel, olha, missionário Daniel Silveira, Fontenes, é só a gente escrever aqui, ó, Bíblia. Simples. Escreveu Bíblia, nós vamos lá para o vídeo que ele fez, aqui ó, tá aqui ó. E agora, protestantes, vão chamar João Ferreira de Almeida de idólatra? É esse vídeo aqui ó, esse vídeo. Vem aqui ó, deixa eu pegar aqui a minha caneta, olha só, olha só, olha só, aqui ó, adorou a Daniel, ó, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Bom, vamos parar por aqui. Perceberam? Esse vídeo ainda está no canal dele. O Daniel, ele não joga limpo. Eu então entrei em contato com o Daniel e falei para ele, Daniel, se você tirar esse vídeo do ar, eu vou fazer um vídeo te elogiando, porque isso foi desonesto. Você foi refutado, você provou que você mentiu, que a Bíblia Católica também fala, traduz também que o rei havia honrado Daniel,
havia adorado Daniel. E se você não tirar esse vídeo, nós vamos mostrar isso. Bom, hoje é dia 2 de dezembro, no qual eu estou fazendo esse vídeo. Você dá uma olhadinha para ver o que o Daniel fez. Ele tirou o vídeo do ar? Não. Nós entramos e mostramos. Não tirou fora do ar. Não tirou do ar, não. Não tirou do seu canal. Bom, isso aí é bem sintomático. O Daniel, ele tem problemas. Não estou falando no sentido pejorativo, mas problemas de saber lidar com essas coisas com apologética. Ele não sabe o que é ser apologista. Ele me recriminou porque eu estava estudando o site dele, porque eu estava falando sobre outros vídeos. Mas é justamente isso que um apologista faz, Daniel. Tá? É justamente por eu estudar que eu não tiro você fora do contexto. O que você faz comigo? Você deveria ir no meu site, você deveria ir no meu canal e estudar o que eu falo, me conhecer, saber dos meus argumentos, para não inventar espantalhos, coisa que você faz de montes. Agora, o que eu faço? Eu vou no seu canal, eu estudo seus vídeos, eu olho. Se tem algum vídeo que eu achei assim, uma bizarrice, eu vou e refuto, como eu fiz com o arrebatamento, com a questão do purgatório. Isso é ser apologista, Daniel. Não isso que você faz, criar espantalhos. Tá bom? Então, aprenda. Apologética tem métodos. Não se aventure a ser um apologista quando você não sabe o que é fazer apologética. Tá? Então, eu faço um apelo aos ouvintes, aí, aos inscritos do canal do Daniel. Preste atenção no que o Daniel está falando para vocês. Não engulam tudo que ele fala, porque ele erra, ele distorce, ele tira fora do contexto as pessoas e ele não responde quando ele é indagado. Tá? Então, por isso que ele deu esses chiliques aí, falando que eu fico pulando de vídeos, que eu não refuto ele, que eu não sigo uma sequência lógica. Eu não me lembro de ter assinado um tratado com ele falando que nós íamos debater sobre essa questão da imagem. Não me lembro disso. Então eu faço o vídeo quando eu quero, sobre o assunto que eu quiser. E se eu acho que tem um vídeo seu ou de qualquer outro canal católico que não condiz com a fé cristã, eu vou refutar, eu vou fazer. Não dependo de seguir nenhuma cronologia sua, Daniel. Tá? Então já vai se acostumando, tá bom? Muito bem, eu acho que o vídeo já ficou grande, não era essa a intenção minha, tá? Mas eu quis deixar bem claro aí que novamente o Daniel passou vergonha. Foi refutado, e não só refutado, foi bem refutado. Eu quero que ele me responda os desafios que eu fiz para ele, tá? Para citar a Bíblia, pai da igreja, aonde que Deuteronômio capítulo 4 foi revogado, aonde que algum pai da igreja fala que a partir de Daniel capítulo 7 é autorizado fazer imagem de Deus Pai. Tá aí o desafio. Tá aí o desafio. Bom, pessoal, vou terminando por aqui, já tá tarde. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir, tá bom?